Começando um novo episódio aqui em Nara. Quem assistiu o episódio anterior viu que ontem eu tentei visitar um santuário shintoísta, mas o Google Maps me mandou para o lugar errado e acabou que não deu tempo, porque eu já tinha visitado o templo Kofukuji e o Todaiji. Agora são 3:30 da tarde, lá fecha às 5. Eu escolhi sair esse horário porque tá mais fresco, tava muito quente. De manhã eu trabalhei editando mais um vídeo de Kyoto. Provavelmente vocês já vão ter assistido esse vídeo. E vamos comigo lá ver esse templo que dizem que tem mais de 2.000 lanternas no entorno dele. E essas são lanternas douradas super bonitas, eu vi as fotos aqui. Então estou animada. Espero que hoje eu tenha mais sorte do que ontem, porque algumas coisas do que ontem não, né? Do que o episódio anterior. Eu tenho que aprender a falar isso, gente. Porque eu gravo aqui por dia, né? Só que lá no YouTube eu publico por episódio. Então no episódio anterior vocês viram que um monte de coisa não deu certo, eu não consegui achar restaurante para almoçar, não consegui achar restaurante para jantar, os que eu tinha mapeado e decidido ir, tava tudo fechado. E espero que hoje eu tenha um pouquinho mais de sorte. Hoje, como eu fiquei trabalhando no hostel, eu almocei lá mesmo almoço de ontem, mesmo almoço do episódio anterior. E vamos lá, conheceu. Chama Tasuga. Deixa eu ver aqui o nome para não falar nome errado. Kasuga Taisha. Chama Kasuga ou Kasuga. Ainda não sei certinho qual que é a entonação. E o Google agora tá me levando para um caminho totalmente diferente do que eu tinha ido ontem. E foi o recepcionista do hostel que colocou pra mim no Maps, então deve estar certo. Eu tava dando 1,5 km do hostel, mas eu decidi ir a pé, porque ao mesmo tempo de ônibus e ir a pé. Como eu não fiz nada hoje de manhã, eu acho que ontem eu treinei, fiz fortalecimento, então eu acho que dá pra encarar esses 3 km, né, e de volta. Olha que rua bonitinha, gente, cheia de fileirinhas de árvore. O Google Maps tá mandando eu virar aqui. Então vamos lá. Tá faltando agora 700 metros. Eu já andei metade do caminho. Pra você que reclama de pagar para parar na rua no Brasil, olha isso aqui. O povo paga para estacionar o carro no que seria a calçada. Os países e suas diferenças. Tem muito lugar que, óbvio, pertence à casa, né? Mas tem um monte de... Eu já vi em todas as cidades um monte dessas áreas no que seria a calçada, né? É que aqui não tem calçada na maioria das ruas. Então eles fazem esses estacionamentos, esses recuos e cobram. Que lindo que é aqui. É um lugar bem tranquilo. Tem cheiro até de fazenda aqui. Acho que é mais perto do parque, né, do Cervos. Hoje é uma quarta-feira. O meu último dia de passeio aqui em Nara. E amanhã, na quinta, né, eu faço meu check-out até as 11 da manhã. E já volto pra Osaka. E fico em Osaka até sábado. Tava indo retinho aqui achando que tava certo. E o Google já birolou de novo, ó. Me deu pra voltar ali na frente. De acordo com o Google, agora eu tenho que virar essa rua aqui. Mas eu tava olhando desde lá de trás. E tava falando pra subir reto. Subir torto não tem jeito, né? Tava falando pra eu continuar reto. Gente, mas aqui não tem rua, não tem. Olha isso. Na hora que eu virei aqui, acho que é por isso que eu nem dei bola pro mapa.
Parece rua sem saída, mas aparentemente tem um caminho aqui à direita. Vamos conferir. Ah, sim. Tem uma entradinha aqui. Para onde? Descobriremos. Já vai entrar na área de mata aqui, ó. Eu vou andar no meio da mata, tá vendo esse verde aqui? Esse barulho são os cervos correndo. Ainda bem que eu tô no Japão, porque se fosse qualquer outro país sabidamente menos seguro, eu não teria coragem de passar nessas bibocas, não. Se fosse no Brasil, eu não passaria num lugar assim, mesmo nesse horário. Aí tem uma placa aqui falando que é proibido entrar de noite aqui. Então eu tenho que voltar antes de escurecer. Agora eu estou me sentindo no País das Maravilhas. Me embrenhando pelo mato aqui, por lugar que parece que vai me abduzir. Aí tem um pessoal ali atrás andando de bike. Eles vieram com tudo ali na pontezinha, tava passando até uma japonesa, ela me cumprimentou. Nós duas paramos porque a gente assustou. Eles vieram numa velocidade que eu achei que eles fossem rampar a pontinha ali. Eu acho que eles desistiram de passar de bike por aqui ou eles estão empurrando, não sei. Vou continuar, tem umas 3 pessoas. E falam espanhol. Alguém de algum país de língua espanhola. Ui! Eu pisei num galho. Quase que eu fui pro chão. E aqui essas folhinhas, elas estão úmidas, elas estão esse caminho tá meio escorregadio. E aí eu tava olhando pra tela da câmera, esqueci de olhar pra onde eu tava pisando, né? E eu tô andando rápido? Por que, gente? Por que eu estou andando rápido? Eu não tenho horário pra chegar. Agora falta 10 para as 4. Fecha 5 lá. Acho que é tempo suficiente para visitar o santuário e eu já não tenho mais fôlego. Meu Deus, agora minha meta é melhorar meu condicionamento físico até o fim dessa viagem. E óbvio, continuar, porque eu quero continuar fazendo viagens. Essa é só a primeira temporada. E eu preciso de condicionamento físico. Não vou ser abduzida, gente. Tem uma escada ali na frente. Acho que ainda não dá pra ver na câmera. Mas eu asseguro que tem uma escada ali na frente. E o povo da bike tá vindo assim. Tô escutando eles. A escada que eu falei pra provar que tinha uma escada pequenininha. E de acordo com o Google Maps, é aqui já o santuário. Aqui são mais de 2.000 lanternas dessas de pedra. Vou chegar mais perto. E depois ali perto do salão do pavilhão principal tem acho que mais de 1.000 lanternas douradas. E aqui acontece um festival famoso de lanternas. Também faz jus, né, com a quantidade de lanterna que tem aqui. Nossa, muito bonito. Parei que vocês já vão ver. E já encontro lotado de gente. Eu achei que ia ter menos gente porque tá perto do horário de fechar, mas eu me enganei. Aqui as lanternas de pedra. Tem mais de 2.000 dessas espalhadas aqui ao longo do templo, não, do santuário. Começam as lanternas mais agrupadas. Deixa eu tentar passar perto. Olha lá, tem uma árvore retorcida ali no meio.
cervo ali no meio da lanterna, que gracinha. E eles seguem caçando comida. Eu tava conversando com a francesa, né, que tá lá no mesmo, na mesma guest house que eu, que a gente acha legal eles ficarem soltos aqui, só que a gente não acha legal essa interação muito incisiva, muito em cima dos bichinhos, porque tem gente, às vezes eles estão descansando, vai lá, incomoda eles pra tirar foto, pra dar bolachinha. E ela tava me contando, porque ela é historiadora e escritora. Ela escreve para várias... Ela tá aqui no Japão para escrever várias matérias sobre o Japão. E aí ela tava contando que antes da pandemia tinha vários cervos gordos, de tanto que o povo dava essas bolachinhas. E eu acho que antes não era... Podia dar outras comidas também, comidas de humanos, pelo que eu entendi da explicação dela. E aí, depois da pandemia, parou de ter alimentação por humanos, né? E aí, muitos deles ficaram muito estressados, eles não iam pro campo para pastejar. E aí, teve muitos que ficaram doentes nesse período da pandemia. E aí, depois da pandemia, parece que eles diminuíram a quantidade de locais que vendem esses biscoitinhos, essas bolachinhas que pode dar para ele. A construção desse santuário é de 768 e ele até a era Edo, ele era reconstruído a cada 20 anos. E aí depois da era Edo parou, né? Provavelmente só teve reformas, né, quando precisou. Aqui paga pra entrar 500 ien. Eu vou entrar porque eu quero ver as lanternas. Olha que gracinha aqui. Eu acho que é aqui onde que faz a purificação. Não sei, posso estar enganada. Aí na entrada a gente ganha um mapinha, né, pra saber onde que a gente tá, o que que a gente vai ver. Tem inglês aqui. E olha que linda. Nossa, eu não dei sorte de pegar nenhum festival aqui no Japão. Lá dentro não pode gravar, então eu vou gravar só daqui, ali perto do altar, né? É impressionante de bonito essa quantidade de lanterna. Nunca tinha visto um lugar assim, impressionante, muito bonito. Não sei se pode passar aqui, tá escrito que é só uma direção, mas ninguém tá passando. Gente, eu andei meia hora, mas eu estou pingando, não sei, sabe quando não tá ventando e aí o suor não seca? É aquele tal do verão úmido, mas não é verão aqui ainda, né? Ainda é primavera. O verão começa oficialmente só dia 21 de junho. Meu Deus, passa por aqui. Mais lanternas, essas são as de pedra. E aí tá dizendo pra subir aqui, de acordo com a plaquinha ali. Vamos lá. Acho que eu vou sair no mesmo lugar que eu tinha saído ali na portinha. É isso mesmo. Anda perto das lanternas aqui. Muito bonito. Eu tinha passado ali onde aquele casal entrou. E agora você desce e depois volta aqui. As douradas são as mais bonitas, né? Tô seguindo essas setinhas aqui. O povo que tá ao contrário.
Mas na verdade acho que é o mesmo caminho, eu tô julgando sem saber. Aqui é um dos toris. Aí que você joga moedinha pra fazer oferenda, né? E faz o ritual. E no shintoísmo o ritual é nesse aqui não tem, mas tem uns que você joga moeda, toca o sino, tem uma espécie de um sino, bate palma 2 vezes e reverencia. Faz uma reverência. Essa mente é muito louca, né? Eu acho que é porque eu saí 3h30 lá do rosto, sabendo que aqui fecha às 5h30. Fecha, tá escrito 5h30, mas acho que a última entrada é às 5, né? Pra o pessoal não ficar aqui muito tempo depois. E aí eu tô andando loucamente. Tô esbaforida. É a mente da gente, tá assim, vai fechar, vai andar logo. Minha mente tá desse jeito falando comigo. Olha, o detalhe é muito bem feito. E o salão principal, o pavilhão principal, ele é todo rodeado com essas lanternas. Tem umas partes aqui que você não pode gravar, então tem que ficar prestando atenção nas plaquinhas. Uau. Tem mais lanternas ali. Lanternas douradas. Uau. E é assim que fica aqui no Festival de Lanternas, tá vendo? E você pode entrar nessa sala aqui, que é onde que fica uma sala fechada, né? Só com as luzes ligadas. Vamos ver se vai dar pra gravar lá. Nem sei se pode gravar. Caraca. Gente, é muito bonito. Uau. It's beautiful. Aí tem um espelho ali na frente, tem que tomar cuidado pra não trombar. Gente. Vou voltar pra fazer um vídeo pro Reels. Meet me where the meadows grow by the water hole. Lucid dreams of you and me. Sky high, busy life, I wanna leave. So muscle tight, early light, cleanse down jaw. Say my name or say it twice. Shed this layer of everything. Aquela sala lá, tinha falado que é do festival. Eu imagino que o festival fique bonito. Óbvio que não vai ficar tão escuro igual lá naquela sala. Gente, mas eu rodei umas 4 vezes lá, fiz vídeo pro YouTube, fiz vídeo pra fazer Reels, fiz foto. Talvez seja a capa desse episódio do YouTube. Ficou muito, muito bonito. É impressionante. Eu amo esses jogos de luzes assim que tem, seja natural, artificial. É muito impressionante, é muito bonito. E mais lanterninhas. Mais lanterninhas. Milhares e milhares. Mais de 2.000, né, gente? Então tem bastante. E aqui já é o final da rota, né? Porque tem uma rota definida aqui. Se você for rápido, assim, não precisa ser rápido, andando normal, em 15 minutos no máximo você já termina de ver. Eu vim mais devagar porque eu fui fazendo vídeo, né, gravando esse episódio, tirando foto, gravando take pra fazer Reels, então eu demorei um pouquinho mais. Mas é impressionante, olha a luz batendo ali. Vale muito a pena pagar os 500 ien pra entrar aqui, principalmente pelo salão de lanternas ali, salão escuro, com as lanternas ligadas, acesas. Ligadas, não sei. Nossa, deve ser elétrica, né? Porque pra não ter risco de incêndio. E vale muito a pena, então venham aqui. Ainda bem que eu vim, eu quase desisti. Aí no finalzinho da tarde, né? Que eu saí de lá 3h30, eu falei, não, eu vou lá sim. Porque eu tinha lido, né? Que tinha muita lanterna, eu falei, deve ser bem bonito. E realmente acertei. E aqui o portão que eu entrei.
E o portão de saída. Você entra e sai por aqui. Eu vou dar uma volta aqui no entorno, porque diz que tem um jardim. Vamos ver o que eu acho por aqui. Aqui tem mais lanterninhas de pedra, que também são muito bonitas. Vem pra cá. Se tem placa, como diria, né, os viajantes, se tem placa tem história, né? Pedindo pra não tocar. Ai, que bonitinha. Descendo uma água aqui. Acho que é água limpa. Porque tem uma biquinha ali do lado de dentro. Olha que linda. E esses aqui que devem ser os santuários auxiliares, os 62 que eu tinha lido, que eu tinha comentado no episódio anterior. Tem vários desses aqui pra baixo. Quase que eu entro aqui, não tinha visto a plaquinha que só pode staff entrar aqui, os funcionários. E aí os templos auxiliares. Gente, vocês tem noção? São mais de 62. Não, são 62. E deve estar tudo espalhado aqui pra baixo. Aqui, pra vocês entenderem o que eu tava falando dos auxiliares, são esses aqui, tá vendo? Essas casinhas em volta aqui, que é desse principal. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart starts beating when my headlights shining. Ali, onde o povo tá descendo. E agora eu quero subir pra ver o que tem mais ali. Tem escada que eu já vi. Bastante. Os cervos. Tem cervos aqui também. Tinha subido por aqui. Aí agora eu vou aqui pra direita. E aí eu acho que tem esse outro santuário aqui. Acho não, né? É o que tá dizendo ali na placa. Ai, gente, olha que linda. Fizeram uma com o detalhe do cervo. E aqui é vela de verdade, ó. Eu falei que lá dentro eu não sabia se era vela ou se era elétrico, mas tô aqui pensando com meus botões, parece que era vela sim. Gente, é muito bonito aqui. Dá pra ir por aqui e dá pra ir por aqui. E eu prefiro pirambeira pra reclamar de dor depois. Nem sei o que eu tô filmando, porque eu tô olhando pro chão pra não tropeçar. Essas aqui são de madeira. Aqui no meio, tá vendo? Olha que lindo. Uau. Mais lanternas. Ai, gente, isso aqui deve ser maravilhoso no festival. Pois eu vou colocar o nome. E acho que é, se eu não me engano, em março que ele acontece. E tem essas maiores. Ali em cima tem aquelas lanternas, né? Que eu já mostrei antes ali no pavilhão principal. E a luz batendo assim, porque já tá no finzinho do dia, né? Já deve ser mais de 5 horas, eu nem sei. Eu cheguei aqui por volta das 4h44, até que eu fui mais rápido do que eu imaginava. Que luz linda.
E eu aprendi o quê? A tirar selfie com essa câmera. Gente, fica muito melhor a selfie com essa câmera do que com o celular. Porque, óbvio, né? A qualidade, o celular, meu iPhone é o 8. E eu tenho ele desde 2019 e eu sou assim, eu vou com o celular até acabar. Tava pensando em comprar um celular novo aqui, mas agora que essa câmera tira foto, tô repensando. Acho que eu não vou gastar esse dinheiro não. Tá funcionando ainda meu iPhone 8. E aí eu fiz até a capa desse vídeo aqui, tirando foto com esse celular. Com a câmera, com a PowerShot V10. E fica muito bonito, com muita qualidade a foto, óbvio, né? Porque não é câmera frontal. E onde eu estou? No meio de uma matinha aqui. Os passarinhos. E lá no fundo uma moto barulhenta, um aratatatá. Pra estragar. Nossa, tem bastante coisa pra cá. E eu tinha falado que os templos auxiliares eram aqueles lá atrás, mas eu tô achando que são esses aqui, ó. Que são esses vermelhinhos. E tem um monte aqui pra baixo, pelo que eu tô vendo. Eu vou ter que descobrir quais são esses templos auxiliares, porque eu não vi nenhuma plaquinha em inglês explicando onde eles estão. Mas agora que eu vi que tem vários turis, faz mais sentido serem esses aqui do que aqueles lá marronzinhos. Gente, eu acho que eu falei errado mesmo. Aqueles marronzinhos lá atrás não são templos auxiliares, não. São esses daqui, espalhados aqui pela floresta, pela mata. Ó, tem mais outro ali na frente. E olha que lindo esse caminhozinho. Chegando em outro santuário auxiliar. Eu acho que é o final dessa rota aqui, né? Desse lado que eu virei. Gente, eu tô achando tão lindo porque tá quase 5 horas. E aí o sol já diminuiu a intensidade, né? No meio das árvores fica linda. Tem alguma explicação para essas pedras. Tem mais caminho que desce, né? Provavelmente vai sair em algum lugar no meio da mata aí. Eu vou voltar por aqui. Porque eu não quero me perder aqui no meio escurecendo, não. Olha isso, gente. Agora voltando, né? Com o sol ao contrário. Olha que lindo. Vou fazer uma foto aqui. Impactada estou eu com essa luz. Tá muito bonito. Que ambiente gostoso aqui. Ups, agora bateu o sol na cara de acordo. E aí não tem ninguém aqui, eu não fico intimidada, não fico tímida. De novo o mosquitinho querendo participar do meu vídeo. Eu escolhi o melhor horário para vir aqui. Muito bonito. Gente, tem duas mulheres gritando aqui, não sei qual o motivo delas gritarem tanto. Socorro, Deus.
Para contrastar aqui com o templo, tem aquelas maquininhas de bolinha de Pokémon. Tem uma lojinha ali, deve ser de souvenir. E eu me despeço agora do santuário Tasuga Taisha. E nos vemos agora no próximo episódio na cidade de Osaka. Eu volto pra lá, fico mais 2 noites e já revelo qual o próximo país. Quem vê meus stories já teve spoiler de onde eu vou. Nos vemos então agora no próximo episódio, na última cidade do Japão. Já estamos nos últimos dias aqui. Tô triste, porque eu queria ficar mais. Gostei muito do Japão, queria visitar o norte do Japão, mas vai ficar agora para uma próxima viagem. E até o próximo episódio, bye! Mais barris de saquê. Gente, eu perdi a gravação. Ah lá. Ele cumprimenta, ele faz a reverência. Ah não, gente. Eu já tinha lido que eles faziam isso, mas não tinha visto ainda. Que gracinha. Ah não, achei que ele ia fazer. Perdi o momento que ele fez certinho. Coisa mais fofa. Não. Ai, ele fez referência pra mim, gente. Que gracinha. Ah, não dou conta não. Vou levar pra casa, mas eu acho que ele faz pra ganhar comida. Tristeza. E eu não tenho pra dar os biscoitinhos. Eu ainda não me acostumo a ver orelhão aqui no Japão. Esse daqui provavelmente tá funcionando. Ou não, não sei. Funciona. 10 minutos custa 100 ien. Me despedi ali atrás, mas eu não consigo ainda parar de gravar. Possivelmente eu vou assistir o pôr do sol. Não sei, talvez nesse gramadão aqui. E, gente, o Google Maps estava me jogando lá. Aquele portão que eu mostrei no episódio anterior, ele tá aqui, o Tori. E aí, ao invés do Google Maps me mandar seguir reto pra cá, ele ficava mandando eu subir, virar à esquerda ali da direita, no caso, né? Quando você entra nesse caminho aqui. E aí tava me mandando pro lugar errado. Uma rua atravessando aqui, né? O Tori tá lá no finalzão. Então era só ter mandado eu subir, seguir, né? Mas não, o Maps tava me mandando ir pro outro canto. Ai, que raiva. E eu passei aqui perto várias vezes, só que eu não me dei conta que era por aqui, né? Tipo, não ia adivinhar. Porque o Maps tava me jogando lá pro Tori, que é a entrada. Aí você anda, tudo isso daqui vai reto até o finalzão lá também. E eu tava vendo esse descampadão daqui, ó, quando eu passava aqui. Lembra que eu passei pra ir lá no Kimido? E eu via esse descampadão e falava, gente, como é que esse povo entra aí? Só que eu sempre saía aqui, ó, nessa parte aqui. Eu não via essa rua aqui. É a falta de prestar atenção também, né? De explorar um pouquinho mais. E aí eu quero ir mais pra frente aqui. Aqui deve ser bonito de ver o pôr do sol. Eu vou ficar mais pra baixo ali. Vou sentar na grama. Hoje era o dia de ter trazido a canga, esqueci. Mas também não sabia que eu ia passar aqui. Aqui dá vontade de deitar e dormir. Cervos pastejando. Mais uma vez vocês vão ver isso no vídeo. E eu vou lá pro lado de lá, que eu quero ver o pôr do sol. Que eu acho que é ali pra baixo, que é no rumo do Kimido. Vou descansar aqui porque eu cansei de andar. Parece que não. Mas assim, foi 1,5 km do hostel até lá. E eu andei lá dentro ainda, deve ter andado mais 1 km lá. E aí agora volta mais 1,5 km. E aí como eu não tava fazendo o fortalecimento certinho, comecei de novo agora no início do mês, as minhas costas estão reclamando. Então tem que parar e descansar um pouquinho. Esse lugar aqui eu já tinha passado e visto ele várias vezes do lado de lá da rua que eu já mostrei.
e ficava me perguntando como que eu chegava aqui. É a coisa mais fácil do mundo. Só eu ter seguido a rua aqui, ó, e aí tem uma entrada, tipo um caminho mesmo, né, que é feito pra chegar lá no santuário Tatsuga Taisha. E era só ter andado um pouquinho mais pra frente e eu não tinha feito isso. E aí eu vou ficar aqui, eu acho que é ali no meio do gramado, vou ficar aqui sentada, porque tem um banquinho aqui, ó, sentadinha aqui, pra descansar um pouco as costas. Aí depois, lá que estiver mais perto do pôr do sol, eu quero ir lá pro meio, porque eu acho que dá pra ver melhor. Agora, o tchau real. Até o próximo episódio. Aqui em Nara eu me despeço com os cervos lá atrás. Tem um monte pastejando. Um monte de pontinho, tá vendo? Aqui, marronzinho são os cervos. E nos vemos então no episódio, mais um episódio de Osaka. Que teremos mais 1 ou 2 episódios em Osaka, ainda não sei. E nos vemos. Curte, compartilha, se inscreve, ative o sininho e manda para os seus amigos que você sabe que gosta de conteúdo de viagem também. Espero que você esteja gostando e deixe seu carinho aqui nos comentários. We got time on our side. We're in a state of home. I need you.